você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre fração. Também um assunto muito cobrado em concursos, tanto pela FCC, CESGRAN Rio, costumam colocar esse conteúdo aí como um dos itens lá do concurso. Então, seja bem-vindo, vamos hoje falar então sobre fração. Galera, para você que vai prestar concurso da PM, principalmente concursos da PM, é muito cobrado esse assunto aqui. Então, nós vamos na aula de hoje fazer algumas operações com números fracionários e vamos conceituar fração, vamos resolver problemas, tal, tudo relacionado a números fracionários, ok? Bom, mas o que é uma fração, professor? Fração. Essa palavra é uma palavra assim que comumente aparece e às vezes a gente não entende o sentido real dela. Para a gente conceituar fração, nós temos que imaginar dois valores, um valor A e um valor B. Fração é o resultado de um sobre o outro. É quando eu coloco um valor sobre outro valor, aí eu tenho uma fração. Então, fração é uma razão, fração é uma divisão, uma coisa dividida por outra coisa, isso é uma fração. Então, se eu tenho um número 2 e um número 3, eu coloco 2 sobre 3, então é 2 dividido por 3, isso é uma fração. Tá? A fração é uma forma que nós temos de representar partes de um inteiro. Então, nós usamos a fração para fazer essa representação. Ok? Então, imaginemos a seguinte situação. Dois números, dois valores A e B, tá? Números inteiros, a condição de que B não seja nulo, porque nós vamos representá-lo no denominador, e o denominador não pode ser zero, ok? Por isso que nós estamos dizendo que com a condição que o B não seja nulo. Chama-se fração ao quociente, ou seja, a representação da divisão de A por B. Isso que é fração. Então, exemplos de fração. 2 sobre 3 é uma fração. O 6, professor, mas o 6 é uma fração? Galera, mesmo um número inteiro, 6, ele representa uma fração. Mas como assim, professor? Não tem nada embaixo dele. O senhor falou que tem que ter um sobre o outro. Exatamente. Mas quando não aparece nada embaixo de um valor, é porque existe o número 1. E o número 1 não tem a obrigatoriedade de ser mostrado. Fica implícito toda vez que você tiver um valor e não aparecer nada embaixo dele, sempre vai haver o número 1. Não esqueçam disso. Ok, galera? Sempre o número 1. Por isso, o 6 também é uma fração. Menos 3 sobre 5, a fração ela pode ser positiva, pode ser negativa, 87 sobre 95, 17, etc. Aí você me diz assim, professor, então todo número é uma fração? É verdade, todo número pode ser representado na forma fracionária, porque na melhor ou na pior das hipóteses, o valor que vai estar ali embaixo é 1, ok? Beleza? Bom, tipos de frações, galera. Vamos conhecer alguns tipos de fração. Primeiro tipo de fração, fração própria. Quando que nós dizemos que uma fração é própria? Observe que nós dissemos que a constituição de uma fração é por dois valores de dois números inteiros. Um que vai na parte superior, outro que vai na parte inferior. Aliás, o cara que está na parte superior, esse cara aqui, ele é chamado de numerador. E o cara que está aqui na parte de baixo, ele é chamado de denominador, ok? Então, nós temos o numerador, que é o cara que está em cima, e denominador, o cara que está embaixo, beleza? Bom, então veja bem. Conhecido esse conceito, nós vamos dizer que a fração é própria toda vez que o numerador for menor que o denominador. Então, quando o cara que está em cima é menor que o cara que está embaixo, nós estamos falando de valor absoluto, nós temos uma fração própria, ok?
Então, representação disso, por exemplo, 3 sobre 4. Observe que 3 está na parte de cima, 4 está na parte de baixo. Então, o número que está em cima é menor que o número que está embaixo. Toda vez que isso acontecer, nós dizemos que esse tipo de fração é a fração dita como própria. Beleza? Outro tipo de fração, imprópria. Quando que nós temos uma fração imprópria? Galera, a fração ela é dita imprópria quando acontecer o contrário do que nós acabamos de dizer. Quando o valor que estiver na parte superior for maior que o valor que estiver na parte inferior. Ou seja, numerador maior que denominador. Então, quando o numerador é maior que o denominador, nós dizemos que a fração ela é imprópria. Exemplo. Fração 5 sobre 3. Observe que o 5 é o numerador, vem primeiro, 3 o denominador, 5 é maior que 3. Então, esse aqui é um exemplo de uma fração imprópria. Beleza? Bom, como que nós fazemos a transformação de uma fração imprópria em um número misto? Veja bem. O propósito agora é fazer a transformação. Nós já vimos que a fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. E às vezes nós temos que transformar essa fração imprópria em um número misto. Ou o número misto, a representação dele vai ser a representação de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Quando o número é composto de uma parte inteira e de uma parte fracionária, ele é chamado de número misto. Então, nós vamos mostrar aqui como que vai ser essa representação. Então, vamos iniciar com 17 sobre 4. Isso aqui é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Para nós fazermos o procedimento de transformação, nós vamos ter que reescrever isso daqui, só que transformando esse 17 em duas partes. Eu vou ter, observe que 17 não dá para dividir por 4, não é uma divisão exata. Então eu tenho que encontrar um número menor que 17 que dê para dividir por 4. O número logo abaixo do 17 que dê para dividir por 4. O primeiro que eu encontrar é esse que eu devo considerar. Então, abaixo do 17 tem o 16, 15, 14 e tal, e assim por diante. Então, 17, 16. Opa, 16 dá para dividir por 4. Então, eu posso escrever esse 17 dessa forma. 16 mais 1 sobre 4. Não mudou nada, é só uma forma diferente de escrever o mesmo valor. Aí observe o seguinte, galera. Se eu tenho A mais B sobre C, isso aqui é a mesma coisa que A sobre C mais B sobre C. Então, eu posso separar dessa forma. É o que nós vamos fazer aqui em cima. Como eu tenho 16 mais 1 sobre 4, eu posso escrever isso aqui assim, ó. 16 sobre 4 mais 1 sobre 4. Eu separei eles, ok? Beleza? Bom, agora, observem que 16 sobre 4 é uma divisão exata. E 16 dividido por 4 vai dar exatamente 4. Então, eu posso representar aqui como sendo 4 mais 1 sobre 4. Beleza? Então, tá aqui, ó, 4 mais 1 sobre 4. E isso aqui, galera, isso aqui eu vou poder escrever na forma mista, tá? Como que eu represento isso aqui? 4 mais 1 sobre 4. Eu posso escrever assim, ó. Suprimir o sinal de mais, ou seja, eu desapareço com o sinal de mais, junto o 4 no 1 sobre 4 e ele fica representado dessa forma. Então, a fração imprópria, ela é representada assim, ó. A, B sobre C. Onde A vai ser sempre a parte inteira e B sobre C é a parte fracionária, que é acrescida à parte inteira, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 4, 1/4, que é 4 mais 1 sobre 4. Professor, se aqui fosse 3, ia ficar 3, 1/4? Isso mesmo. Se fosse 5, ia ficar 5, 1/4? Isso mesmo. Beleza?
Então, esta representação 4, 1/4 é a representação de um número misto. Então, eu transformei uma fração imprópria num número misto. Professor, eu só posso transformar a imprópria no número misto? Eu não posso transformar a fração própria? Não, a fração própria não. Porque a fração própria, o numerador é menor que o denominador. E a gente não vai poder fazer essa separação aqui. Ok? Então, a gente faz isso quando o numerador é maior que o denominador. Beleza? Agora, nós vamos fazer o processo contrário. Agora, eu tenho um número misto e eu quero transformá-lo numa fração imprópria. Como que é esse procedimento? Observem aqui como é algo bastante simples. Eu vou primeiro representar literalmente, depois eu mostro com valores. Se eu tenho A, B sobre C, lembram? Eu disse que isso aqui é a representação de um número misto. Como que é feita essa transformação? A transformação segue a seguinte regra. Eu pego a parte inteira, multiplico pelo cara que está aqui embaixo. Então, eu vou pegar A vezes C e vou somar com o cara que está aqui em cima. Então, aqui eu somo e aqui eu multiplico. A vezes C, está aqui. O resultado disso, eu somo com B. O valor que der, eu divido pelo cara que está aqui embaixo, que é o C. Então, vai ficar assim, esse vezes esse mais esse vai em cima. E embaixo eu conservo o cara que está aqui, ok? É esse o procedimento. Agora, vamos ver através de uma representação de valores. Como que vai ficar isso? Olha só. 2, 1/5. Então, eu vou pegar o 2, multiplicar pelo 5 e somar mais 1. Então, vai ficar assim, ó. Separando eles, ficaria, lembram lá, ó, aqui, ó, parte inteira mais a parte decimal, seria isso. Separando, ó, fazendo o processo contrário, ó, 4, 1/4, aí, ó, separou 4, 1 sobre 4, então 2 mais 1 sobre 5, ok? Aí a gente teria que tirar o MMC aqui, né, o MMC de 5 e 1 é 5, 5 dividido é 5, 5 vezes 2, 10. Por isso 10 aqui, ok? Mais 1/5, mais 1/5. Aí eu tenho soma de frações com denominador igual. Se o denominador é igual, conserva o denominador e soma os numeradores. 11 sobre 5. Professor, mas eu vou ter que fazer todo esse processo contrário toda vez que eu quiser transformar? Não. Vocês vão aplicar a regrinha que eu acabei de falar. Olha só, vou fazer de novo, ó. 2, 1/5. Pega esse vezes esse e soma mais esse. Quanto que é 2 vezes 5? 10. 10 mais 1, 11. Então, 11 sobre 5. Aqui, ó, o resultado, ó. 11 sobre 5. E se eu tivesse, professor, 3, 4 sétimos. Como que ia ficar? Olha só, pega a parte inteira, multiplica pelo de baixo, 3 vezes 7, 21. 21 mais 4, 25 sobre 7. Está aqui a representação. Captaram aí? Viram? Multiplica pelo de baixo e soma mais o de cima. Tranquilo, né, galera? E assim a gente faz a transformação de uma fração imprópria, de um número misto para uma fração imprópria. Tranquilo? Bom, um outro tipo de fração que nós temos é a fração aparente. Galera, essa palavra ela é bastante sugestiva. Aparente porque ela parece ser uma fração, mas na verdade a gente tem um número inteiro, né? Apesar, como eu disse no início da aula, todo número inteiro pode ser representado na forma fracionária, desde que você coloque o 1 embaixo dele, ok? E aí, tendo o 1 embaixo dele, o 1 não é obrigado a ser mostrado, tranquilo? Então, olha só. Quando que eu tenho uma fração aparente? Quando o numerador é múltiplo do denominador. Professor, o que quer dizer múltiplo? Múltiplo é um valor que faz parte da tabuada. Se eu tenho que o denominador é 3, toda vez que o número que estiver em cima for um número que faz parte da tabuada do 3, ele é múltiplo do 3. Tipo, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, são números que são múltiplos de 3.
Tá? Então, se eu tenho um desses números na parte de cima e na parte de baixo é o 3, então eu tenho um numerador múltiplo do denominador. Então, toda vez que o numerador for múltiplo do denominador, tá? Ele vai aparentar ser uma fração, por isso chama-se aparente, mas não é, pois representa um número inteiro. Como assim, professor? Ainda não entendi. Então, vamos para o exemplo. Olha só. 10 sobre 5. Da forma como está representado aqui. Não é uma fração? É. Beleza, mas 10, professor, é múltiplo de 5. Ou seja, dá para dividir 10 por 5, não dá? Se nós fizermos essa divisão, não dá 2? Aí, olha só, da forma como apareceu aqui o 2, ele não está expresso de forma bem clara como uma fração. Nós entendemos que embaixo do 2 existe um 1, mas ele está como um número inteiro aqui. Assim, ele está representado na forma fracionária, assim como o número inteiro, apesar que todo inteiro é uma fração, ok? Mas tudo bem, aqui representação inteira, aqui representação fracionária. Portanto, 10 sobre 5 aparenta ser uma fração, mas na verdade ele tem como resposta um número inteiro. Então, esse tipo de fração é chamada de fração aparente. Tá? Um outro exemplo. 18 sobre 3. É uma fração? É. Mas observe que 18 dá para ser dividido por 3. Portanto, se eu efetuar essa divisão, eu vou encontrar 6. Portanto, 6 é um número inteiro. Tranquilo? Olha aqui, ó. 18 sobre 3, uma fração aparente. Belezinha? Qual é a conclusão que nós tiramos, então? Um caso particular é quando o numerador é 0, viu, galera? Professor, 0 não pode aparecer. Observação, 0 não pode aparecer no denominador. No numerador ele pode aparecer. Fique atento com relação a isso. Então eu tenho 0 sobre 3 é uma fração? É. 0 sobre 8 é uma fração? É. 0 sobre 15 é uma fração? É. Galera, o 0 sobre qualquer valor vai ser sempre uma fração aparente. Por quê? Porque o 0... Ele é múltiplo de todos os números. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, se você for dividir 0 por qualquer valor, a resposta vai ser 0. Beleza? Independente de ser um valor positivo, negativo, meia meia ou tapa na orelha. Tá? 0 dividido por qualquer valor é sempre 0. Belezinha? Então, ele representa uma fração aparente. Fração equivalente, galera. Quando que uma fração é equivalente de outra fração? Olha só, a fração equivalente são as que representam a mesma parte do inteiro. Se multiplicarmos os termos, tanto o numerador quanto o denominador, de uma fração sucessivamente pelos números naturais, teremos um conjunto infinito de frações que constitui um conjunto que é conhecido como classe de equivalência. O que quis dizer aqui é esta explicação? Quer dizer que se você tiver uma fração, um número sobre o outro, e se você multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo valor, você vai encontrar valores múltiplos, tanto do de cima quanto do de baixo. E essa nova fração que vai ser encontrada, ela vai ser uma fração equivalente à anterior. E assim sucessivamente. Se você fizer uma série de multiplicações, as frações que serão encontradas serão todas equivalentes, com um detalhe. O mesmo valor que se multiplica, a parte de cima tem que se multiplicar a parte de baixo também. Então seria algo mais ou menos assim. Eu tenho 3 sobre 5, ok? Se eu multiplicar aqui por 2, quanto que é 3 vezes 2? 6. Quanto que é 5 vezes 2? 10. Então, 3 sobre 5 e 6 sobre 10, muito embora são frações com valores diferentes, mas nós dizemos que essas frações, elas são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque elas vão apresentar o mesmo resultado. Galera, se você pegar 3 e dividir ele por 5, vai dar 0,6. Se você pegar 6 e dividir por 10, vai dar 0,6. Então, observem que o resultado, o quociente da divisão é o mesmo.
Então, uma fração é equivalente à outra quando o resultado da divisão é igual, quando o quociente é igual. Elas apresentam o mesmo quociente. Então, continuando aqui. 18 sobre 30. Olha só, se você dividir 18 por 30, também vai dar 0,6. Como que eu encontrei 18 sobre 30? Eu multipliquei 6 vezes 3, 18, 10 vezes 3, 30. Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Jefferson Fiel? Professor top de linha, professor que sabe explicar matemática como poucos. Isso que você está assistindo é apenas aí 20%, 30% da aula completa. Se você quer assistir o final dessa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso chamado Matemática Total, é uma isolada nossa do Lá Concursos, uma isolada que tem todas as aulas do professor Jefferson Fiel, são aí dezenas e dezenas de aulas, o investimento é de apenas aí uma parcelinha aí de R$60, é isso mesmo, curso completo de matemática, todas as aulas do professor Jefferson Fiel por apenas R$60. Bacana, meus amigos? Prazo de acesso, 60 dias, né? Bacana, meus amigos? Então eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Um forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique lá